Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá você, obrigado pela sintonia, pela companhia aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, obrigado de coração. Hoje, segunda-feira, que dia maravilhoso. Esse dia fez o Senhor, por isso estamos alegres. Segunda-feira, dia 3 de abril, são 22 horas e 3 pelo meu relógio. Obrigado, gente boa de Deus, que alegria. Olha só, hoje, como sempre, temos novidades, temos textos. Vai ser o vídeo número 119, parte B, é isso? Isso, então. Vídeo número 119, parte B, para o dia 3 de abril. E o tema de hoje, Jesus ungido em Betânia. Falei Jesus ungido em Betânia. Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. Beleza? Então tá. E vamos já lê-lo. Aguarde só um pouquinho. Faremos as seguintes ponderações. Primeira ponderação de hoje à noite. Conhecendo Betânia. A gente lê bastante sobre Betânia, a aldeia de Lázaro, Marta, Maria, mas o que mais sabemos sobre isso, não é? Qual a importância desta aldeia, e não uma cidade, mas uma aldeia, nos tempos de Jesus Cristo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ponderação 2, vamos falar sobre o vaso de alabastro. Vamos falar sobre o nardo puríssimo. E quando você juntava o nardo enquanto unguento dentro do vaso de alabastro, você tinha um perfume da melhor qualidade. Caríssimo, caríssimo. Portanto, vamos ver isso aí com muito carinho também. Ponderação 3. Oh, gente, chegando aqui, alegria. Ponderação 3. Esmolas aos pobres dias antes. Meu Deus do céu, agora sim. Ok, gente, boa de Deus, agora sim. Todo mundo nos ouvindo aí pela rádio Benedictus FM. Obrigado, gente boa de Deus. Para quem perdeu, repito, vídeo 119, parte B. Teremos como tema Jesus, o Giro de Betânia, Mateus 26, do verso 6 ao verso 13. Ponderação 1, conhecendo Betânia. Ponderação 2, vaso de alabastro, mais nardo, dá igual a perfume. Ponderação 3, esmolas aos pobres dias antes da Páscoa. 4, afinal de contas, o crente é pobre, pode ser pobre, como é essa história? Não é? E o que tem a ver a pobreza com a chamada teologia da libertação, ou também chamada teologia da missão integral? Enfim, você não pode perder. Há diferença entre miséria e pobreza? Alguém dirá, sim, pastor, a diferença é abissal. Eu quero saber na prática como é que funciona isso. E a ponderação de número 5, vamos falar sobre unção. O que é isso? O que é de fato unção? E se todos têm de fato unção. Permita-me só um minutinho, por gentileza, já retorno. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Obrigado, gente boa de Deus, pela sintonia, pela companhia. Estamos de volta. Vamos fazer agora a leitura oficial desta noite em Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. Vamos lá, então. Em nome de Jesus. Perfeito. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, guarde isso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, é o verso de número 10, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, gravem isso, porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes.
pois derramando este perfume sobre o meu corpo, esta mulher, o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Grave isso, memória da mulher e não do próprio Cristo tendo sido ungido por esta mulher. Eu quero ler a passagem correlata ou paralela a esta aqui, lá de Marcos 14. Vamos lá então, Marcos 14, verso 3 ao verso 9. Vamos lá. Estou lá em Marcos 14, do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha a reação. Indignaram-se alguns entre si e diziam... Indignaram-se alguns. Não foi só Judas Iscariotes que se indignou. Percebe o que eu digo? Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Para além da indignação de alguns, que Mateus vai se referir como sendo o próprio, um deles, Judas Iscariotes, que o traiu, porque também era ladrão. Além da indignação, murmuravam contra a mulher. Versículo 9. Mas Jesus disse: deixai-lhe. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Sim, é verdade, praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, detalhe, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem aos pobres, mas a mim nem sempre me tendes. Ela, depois saberemos que é Marta, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para o sepultamento, para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, o que a Marta fez, para memória sua. Vamos ver isso com muito carinho. Chegando conosco, Joel, nosso colega, cooperador. Obrigado, Joel, pela participação, pela companhia, pelo apoio de sempre. E mais gente também chegando aqui pela nossa rádio Benedictus FM. Voltemos então a Mateus 26, a partir do verso de número 6. E vamos paulatinamente acompanhando, respondendo as ponderações que aqui colocamos. Primeiro, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, Jesus estava mais uma vez na casa de seus amigos, Lázaro, Marta, Maria, e neste momento aqui em casa de Simão o leproso. Ok? E é bom lembrar que Betânia era uma aldeia, né? Vamos chamar de aldeota, né? Mas tinha sua importância
comercial, porque era a última cidade antes de chegar em Jerusalém para quem vinha de Jericó. Portanto, as rotas passavam por Jericó, vinham subindo em direção a Jerusalém, e Betânia era, na verdade, a última aldeia antes de chegar na grande Jerusalém. Então, Jesus, na verdade, ali esteve várias vezes. Várias vezes. Permitam-me aqui fazer a seguinte observação, a seguinte ponderação. Betânia tinha sua importância para quem está chegando agora, não apenas do ponto de vista da peregrinação, do ponto de vista logístico, mas também por sua tradição de bem acolher os peregrinos que passavam em direção ali a Jerusalém. E o nosso bom Senhor fez também de Betânia uma espécie de base de descanso, onde ele ia para descansar, não é? Em casa de seus amigos. Ocorre que nesse momento aqui, onde ele está em casa de Simão, o leproso, uma outra cura que ele havia feito, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Olha que maravilha, não é? E aqui eu vou já para a segunda ponderação. É isso, perfeito. Vaso de alabastro. Era um vaso de tamanho, talvez, de não mais do que 25 centímetros, ou até um pouco menor, que vinha originalmente de uma região do Egito chamada Alabastron. Daí veio o nome vaso de alabastro. E era feito de alguns dizem uma espécie de mármore, outros falam de uma espécie de cálcio, de calcário com cálcio. Enfim, ele podia ter a coloração branca, todo branquinho, ou podia ter cores, a gente chama de rajados de diferentes cores. E dentro desse jarro era colocado para venda, evidentemente, o nardo puríssimo, que era um unguento feito da raiz de uma planta da Índia. Era uma especiaria, era uma coisa realmente fantástica, um perfume caríssimo, 300 denários, uma coisa realmente fabulosa. E como é que se usava, como é que se utilizava o perfume de nardo? Somente pessoas riquíssimas podiam ter este perfume. Ele era quebrado, digamos, o gargalo dele e derramava-se sobre a cabeça de alguém, não é? De uma única vez, era uma única aplicação. E o seu perfume era tão intenso, era tão conhecido, que alguém que colocasse o perfume no interior da casa, quem passasse lá fora na casa, sentiria. Porque era de uma profundidade, de uma fixação, para falar mais modernamente, não é? Em termos de perfumaria. Porque além da essência do perfume em si, o que dá, na verdade, a intensidade, também chamada de fixação, são outras coisas, né? São outros produtos que se agregam ao perfume. Então, como é que funciona? A mulher veio, quebrou o gargalo do perfume do vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça. Nesse momento, o nosso bom Senhor estava reclinado à mesa. É o que está lá em Marcos 14, de 3 a 9. Porque naquele tempo, durante as refeições, eles não se sentavam como a gente, como nós, desta forma aqui, não é? Na mesa, não. Eles se reclinavam. Para quem já assistiu filmes
com esta temática, Páscoa, etc, etc, já percebeu isso? Eles se inclinavam assim e metiam a mão no prato e comiam. Você me compreende? Essa era a posição normal nos banquetes à época de Jesus. Então, estando ele à mesa. E quando o nosso bom Senhor recebe esta unção, unção aqui significa simplesmente o ato de alguém ter derramado perfume sobre ele. Então, ou sobre ela. Ele ou ela estariam ungidos, tiveram sobre si o derramar de um perfume, no caso aqui, a nardo puríssimo, da raiz de uma planta da Índia. Para quem está chegando agora, nossa irmã Luzirene, Pai do Senhor, Deus abençoe a senhora também e a sua família. Portanto, vamos em frente. Versículo 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Lendo assim, tem-se a impressão de que todos eles se indignaram. Não é verdade. Quando você lê Marcos 14, 3 a 9, você percebe que alguns, apenas alguns, e não todos eles se indignaram. Indignaram e disseram o seguinte, começaram a murmurar contra ela. E a pergunta foi feita, para que este desperdício? E apresentam a razão do ponto de vista econômico, do ponto de vista da praticidade, da necessidade, é um ponto de vista bastante interessante, bastante forte. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro. Sabemos de Marcos que são 300 denários. E detalhe, depois de pego o dinheiro, podia-se dar o dinheiro aos pobres. Perfeita a argumentação, não é? Todavia, Jesus está aqui sendo ungido não para ser simplesmente perfumado. Há uma outra razão muito mais profunda, muito mais embaixo do que alguém pudesse imaginar, especialmente os seus discípulos, que, sejamos honestos, aqui e acolá, eles não compreendiam muito o que Jesus dizia, e muito menos o que Jesus fazia. A prova é que, às vezes, o nosso bom Senhor dizia, agora não compreendeis, depois vós compreendereis. Mas, enfim, vamos em frente para a gente ver o que vai dar nisso ao final. Versículo 10, já entra aqui a ação, a palavra de Jesus. Jesus, sabendo disto, percebendo isso, sai em defesa da mulher. Por que, eu vou parafrasear, por que vocês estão perturbando a mulher? Por que vocês insistem em dizer que esse nardo puro podia ser vendido por 300 denários ou até mais e o dinheiro ser dado aos pobres? Ouçam uma coisa. Ouçam uma coisa. Esta mulher praticou uma boa ação para comigo. E sejamos francos, não era comum que as pessoas praticassem boas ações em favor de Jesus Cristo. Ao contrário, o mundo religioso de então era absolutamente contrário ao que ele pregava. Ele pregava a não revolução. Ele pregava a paz. Ele pregava valores e posturas, posicionamentos, ideias absolutamente contrários ao que os zelotes, ou zelotas, o grupo mais revolucionário que pegava em armas. Portanto, ele veio de uma maneira diferente, pregando uma revolução que começava não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E ele dizia, olha gente, o que contamina o homem, a mulher, não é o que entra. Porque o que entra sai para lugares escusos. O que contamina de fato é o que sai. É o que sai pela boca, que antes nasce no coração. A maledicência, a luxúria, a vaidade, a mentira, a hipocrisia, a falsidade, tudo isso nasce do coração.
Evidentemente que o coração aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, porque tudo parte da cabeça da pessoa. Portanto, vejam, ela fez uma boa ação para comigo. E sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque os pobres sempre vocês terão convosco. Sempre vocês terão os pobres convosco. Mas a mim, não. A mim vocês nem sempre me terão. E com isso eu quero responder já, eu quero comentar a ponderação 3, esmolas aos pobres dias antes da Páscoa. Era a tradição naquela época que os judeus, especialmente os mais piedosos, dessem esmolas aos pobres dias antes da Páscoa. Podem ver à vontade, isso vocês vão encontrar que era uma realidade. Agora, o que o nosso bom Senhor está dizendo categoricamente é que os pobres, de um modo claro, em geral, sempre houve e sempre haverá. Guardem bem isso. Pobres sempre houve e sempre haverá. Ele aqui diz muito particularmente, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu parece que já ouço alguém dizer, Pastor Paulo, o que eu tenho ouvido da minha igreja não é bem isso. O que eu tenho ouvido de meu pastor, de minha pastora, de minha bispa, de minha presbítera, de meu apóstolo, de minha apóstola ou a minha apostoliza, é que nós não nascemos para ser pobres. Eu quero dizer em alto e bom som que todos esses que assim afirmaram vocês estão absolutamente errados à luz da palavra de Deus. É claro que a palavra diz que os pobres sempre teremos conosco. Mas alguém ainda vai argumentar dizendo, não, pastor, isso aí, os pobres aqui, ele se refere, na verdade, àqueles que não estão no reino, àqueles que não são crentes, àqueles que não pertencem ao reino, o que é uma exegese falsíssima. É extrair do texto que não tem, é uma hermenêutica falsíssima. Porque se você examinar todos os profetas do Antigo Testamento, com exceção de uns pouquíssimos, os 12 apóstolos, a igreja nascente em Jerusalém, era feita majoritariamente de gente humilde, muito pobre. Agora, há uma diferença enorme, abissal, entre pobreza e miséria. Deus não quer, não deseja a miséria para ninguém. Absolutamente ninguém. Estão ligando os fios? Estão compreendendo bem? Louvado seja Deus por isso. Conosco também hoje à noite, nosso amigo Rabino, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Obrigado. A paz do Senhor. Prazer muito grande ter conosco, Rabino. Você me compreende? Então é assim que funciona. Olha, veja só uma coisa. Diz nosso bom Senhor. Esta mulher praticou boa ação para comigo. Por quê? Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes. Pois foi derramando este perfume sobre o meu corpo que ela o fez para o meu sepultamento. Jesus aqui mais uma vez fala de seu sepultamento. E fala em outros momentos de sua ressurreição. Mas, lamentavelmente, nem sempre os discípulos o compreendiam. Isso já respondia à ponderação número 4. Afinal, há crente pobre? Sim. E muito pobre. E a crente miserável? Olha, se houver, não deveria existir. Porque a palavra diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o filho do homem a mendigar o pão. Se houver, é culpa da igreja. A igreja deverá amparar os seus pobres quase à beira da miséria. A igreja deve ter sua ação social, ouçam com atenção isso, a meu ver, a partir da sua própria carne, do seu próprio meio, do seu próprio povo. Você me compreende? Antes da igreja pensar em fazer ação social para fora, ela deve fazer para si mesma. Verificar, pesquisar, indagar, perguntar, selecionar
os pobres, os necessitados dentro de si mesma e praticar a diaconia dentro da sua própria comunidade. Não adianta fazer ações sociais fora, se na realidade o próprio membro muitas vezes perde culto na igreja por não ter sequer o dinheiro do transporte do ônibus. Não adianta o pastor chegar de BMW ou coisa que o valha, enquanto grande parte da membresia, e inclusive alguns obreiros, chegam de bicicleta com pneu remendado. Você me compreende, sim ou não? Portanto, a diaconia, o serviço aos pobres, que Jesus diz de modo claríssimo que sempre os teremos conosco, repito, para que está chegando agora, a partir do nosso próprio meio, devem ser assistidos pela comunidade. Nós somos responsáveis por eles, para ajudá-los nas suas necessidades. E se nós não fazemos isso, o nosso velho apóstolo Tiago, irmão do Senhor, que escreveu sua epístola, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Portanto, meus irmãos queridos, não adianta esse alarde de termos filantropia, ações sociais em tais e tais e tais lugares. Atendemos a comunidade. Que comunidade? Que comunidade? Deve-se atender, primeiramente, o próprio apóstolo Paulo diz: tenhamos amor, cuidado de todos, mas principalmente aos domésticos da fé, à sua própria igreja. Ou não? Ou Paulo está errado? Versículo 13. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Estamos, depois de 2017 anos, pregando, na verdade, sabe, uma coisa que aconteceu há tão longo tempo, para a memória não do próprio Cristo, mas memória desta mulher maravilhosa. Desta mulher maravilhosa. Eu quero aproveitar e fazer hoje uma participação aqui efetiva. Nosso Rabi diz, fala também das matrizes gordas que se sustentam em detrimento das filhas magras, do propósito do dízimo, etc. e tal. Sem dúvida, Rabi. Sem dúvida nenhuma. Repito, para quem está chegando agora também pela Rádio Benedictus, a ação social deve ser a partir da própria comunidade. Catalogando, verificando quem são aquelas pessoas mais carentes, e a partir daí, então, fazemos as boas ações. Você vê isso em Atos dos Apóstolos. Você vê isso em toda a igreja nascente do Novo Testamento. Você vê isso ao longo da história. Homens de Deus, mulheres, missionários, missionárias, que deram suas vidas na China, na Índia, em tantos países, em favor dos pobres, mas também começaram a partir de suas próprias comunidades. Você me compreende? Não adianta alguém achar que fazendo somente lá fora vai estar cumprindo o ID de Jesus, o cuidar das pessoas, dos irmãos mais carentes, e com isso vai fazendo lá fora somente granjear a respeitabilidade, a publicidade gratuita de sua igreja. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ouça uma coisa. Eu vou apenas citar sem entrar em detalhes. No cristianismo católico, a partir dos anos 60, mas mais precisamente começo dos anos... Logo após o Vaticano II, em 68, na Conferência de Puebla, no México, surgiu dentro do cristianismo católico apostólico romano uma teologia chamada Teologia da Libertação. E nasceu aqui na América Latina, no Peru, com Gutiérrez. Isso se alastrou de tal maneira no catolicismo romano que praticamente dividiu a igreja latino-americana entre conservadores
e progressistas. Temos aqui um dos expoentes máximos da teologia da libertação no Brasil, que foi Leonardo Boff, que ainda o é. E por isso e por outras, ele foi chamado a Roma pelo então, na época, cardeal Josef Ratzinger, depois veio a ser Benedito XVI, e o excomungou. Essa aqui é a realidade, né? Fez grande reprimenda com relação a ele, colocou Leonardo Boff em silêncio obsequioso. E daí o próprio Boff pediu também desligamento, enfim. Nasceu no seio do cristianismo católico apostólico romano essa falsa teologia com viés marxista da libertação dos pobres. No protestantismo, nasceu de uns tempos para cá uma outra teologia chamada teologia da missão integral, que tem sido motivo de debate entre os intelectuais, especialmente entre os irmãos chamados reformados, né? Que são, em sua maioria absoluta, contrários a essa teologia da missão integral, que também, segundo nós compreendemos, e principalmente os teólogos reformados, contém elementos também do marxismo. Não quero entrar nesse mérito porque não é o nosso propósito hoje. Apenas citar para vocês que dentro do cristianismo católico há a teologia da libertação, que evidentemente perdeu muito terreno com o papado de Bento XVI, e que de certa maneira, de certo modo, ganhou um certo terreno agora com o papado de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. E também há, dentro do cristianismo protestante, essa teologia da missão integral. Talvez em outro vídeo nós possamos trazer mais algumas ponderações em relação a isso aí. Mas eu quero já fechar o vídeo de hoje falando sobre unção. Unção. O que é isso? Se todos têm unção. Agora ouça uma coisa. A mulher, na verdade, ungiu o nosso bom Senhor. Olha o que eu falei para vocês. A unção é a consequência direta do ato de ungir. No Antigo Testamento, era muito comum derramar azeite, um símbolo visível, sobre a cabeça de uma pessoa com o objetivo de consagrá-la, santificá-la para um serviço especial. Isso era ungir a pessoa. Muito bem. Consequentemente, se a pessoa fosse fiel a Deus, séria e permanecesse cheia da unção, essa pessoa era considerada como ungida. Profetas, como, por exemplo, tomou Saul chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, quem lembra disso, né? E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Muito bem. Reis e profetas eram ungidos. Agora ouça. Algumas igrejas, na modernidade, inventaram uma série de unções que, além de heréticas, absolutamente heréticas, são absurdas, são nonsense, são... Alguém que elaborou isso deve ter tido um dia de cão, um dia de fúria. O cérebro não funcionou bem, o hipotálamo estava com deficiência, alguma coisa aconteceu, porque inventaram as seguintes funções. Unção do riso. Alguém se lembra? Lá no Canadá,
Quem lembra de Kenneth Hagin? Aliás, no Brasil, as livrarias estão cheias de livros dele, né? Um dos expoentes máximos da falsíssima teologia da prosperidade. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dentre outros. Esses são do Rio, depois que foi denunciado, uma falcatrua terrível, uma coisa realmente absurda, reportagem no Fantástico, sabe, uma palhaçada sem precedentes, que depois verificou-se que não tem nada de unção, coisa nenhuma. Uma outra unção foi a unção do leão. Algumas senhoras aqui no Brasil até andavam de 4 pés, não é? No púlpito, rosnando. Meu Deus, se não fosse trágico, era cômico. Sim, Benny Hinn também. É outro, sabe? Meu Deus do céu. Vários, Rabin, vários, Benny Hinn, Maurice Cerulo, tem um monte dessa gente aí que ainda tem no Brasil espaço. Então, muito bem, vamos lá então. Eu estou falando da unção do leão, não é verdade? Isso, mas tem mais unções aqui que você nem imagina. Unção da casa própria, já ouviram isso ou não? Alguém vai ungir alguém para ter a unção da casa própria. Unção da casa própria. Traz os carneiros, põe o óleo em cima e unge. Unção de Abraão. Unção de Abraão. Unção de Manassés. Mas me perdoe a franqueza, é uma cafajestagem tão grande, é uma heresia tão grande, é algo tão absurdo, criar um monte de unções. E o que é pior, há quem creia, e há quem receba, e há quem propague. E sabe de uma coisa? Um dia desses na internet eu vi uma cena que a psicanálise, que a psiquiatria, que Freud, que Sigmund Freud, que Lacan, sabe, que Carl Gustav Jung, que toda essa gente da psicanálise, da psiquiatria, que as 4 escolas ou mais que existem na psiquiatria veriam aquilo como um objeto de estudo fantástico. É o seguinte: alguém estava no púlpito da igreja, sentado, com os pés assim, né? Pessoa sentada com os pés. A outra vinha também sentada com os pés e emendava os pés. E aí, o da direita transmitia a unção para o da esquerda com os pés. Se você não viu, busque na internet. Transmissão de unção. É uma coisa impressionante. Até onde vai a insanidade, a heresia, a aberração dessa gente. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu não suporto mais ver essas coisas e ficar calado. E dizer que não, mas é assim mesmo. É assim que eles creem. É assim que eles, sabe? A unção do cair no Espírito. Pelo amor de Deus, veja, alguém poderá cair? Sim, poderá cair numa excepcionalidade, quando de fato for o mover do Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que não existe, poderá haver. Mas é uma excepcionalidade. E não regra geral. Por favor, compreendam isso. Tá certo? Eu não vou sair por aí derrubando as pessoas. Um tempo desses, um desses profetas tentou me derrubar e não conseguiu e jamais conseguirá. Porque isso é autossugestão, beirando a hipnose. Procure saber a respeito disso. Entende? Quem crê, cai. Quem não crê, não cai. Simples, ponto final. Entende? Isso aí serve para tentar legitimar, diante da plateia,
a suposta unção que essa gente tem. É esse o problema gravíssimo. Agora, a culpa disso aí são os coleguinhas que os convidam. Eu costumo dizer o seguinte: todo neopentecostal é um herege sem a menor sombra de dúvida. Alguém dirá, pastor, isso é muito grave, muito pesado. Não é não. Não é mesmo. Tá certo? Todo neo tem heresia, sem exceção. Sem exceção. Entende? São estranhas à Bíblia Sagrada e chamam isso de unção. Meu Deus do céu, são manifestações carnais. Carnais, sem nenhum embasamento bíblico. Sem nenhum embasamento bíblico. Entende? Alguém dia desses aí, agora, e põe os nomes nos cultos como se pusessem nomes em lata de sardinha. Culto não sei das quantas. Culto dos príncipes. Aqui em Fortaleza havia uma igreja chamada Templo dos Príncipes. Pelo amor de Deus, só o nome da igreja já demonstra a debilidade mental de quem pôs o nome na igreja de Templo dos Príncipes. Pelo amor de Deus, podem pesquisar à vontade. Essas igrejas neopentecostais têm os nomes mais bizarros, mais esquisitos, jamais imaginados. E depois contra os crentes pentecostais clássicos, gente boa de Deus, que tem evangelizado este imenso país, se não toda a América Latina. Entende? Então, o culto das princesas, culto não sei das quantas, e agora uma senhora que se auto-intitula de pastora, agora está a fazer, como é que chama isso mesmo? Culto para você deixar de ser cachorra. Como é que é a história? Culto para você deixar de ser cachorra. Culto ou curso para você deixar de ser cachorra. Olha, eu acho que eu vou criar um curso. Deixe de ser herege. Volte à escola bíblica dominical. Vá ler sua Bíblia. É demais. É demais o que acontece. Agora, o que a palavra de Deus diz? Eu vou ler só dois versículos. Só dois versículos. 1 de João 2,27. 1 de João 2,27. Quanto a vós outros, a unção. Quanto a vós outros, todos vocês, todos nós, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Aleluia. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira a unção que dele nós recebemos. E não é falsa. E permanecei nele, como também ela, aleluia, vos ensinou. Só falta desenhar. Todos nós temos a unção. Temos o carisma, a graça, o dom. Dos 9 dons, todos têm ao menos um. Parem de criar mentiras. Parem de inventar esses falsíssimos tipos de unções. Vão criar vergonha na cara, pelo amor de Deus. Não é possível. É impressionante. Rabi, é verdade, Rabi. É curso para deixar de ser cachorro. E o que é pior?
A imprensa reverbera isso. Reverbera isso. Entende? Então é como se todos nós agora vamos fazer nossas comunidades curso para deixar de ser cachorro. Olha, deixa de ser cachorro, deixa de ser porco, deixa de ser anta. Sabe de uma coisa? Ser ungido deveria ser, na verdade, uma vida consagrada a Deus. Consagrada de fato a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamarmos ou proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, perdão, para muita gente, o tempo está quente aqui. Para muita gente tem aquela história. Como é que foi o culto? Não, o culto foi uma bênção. O irmão estava ungido. Verdade que sim? Ah, foi. Aí vem a segunda pergunta. O que ele pregou? Não sei. Não sei o que ele pregou, mas olha que unção. Não sei o que ele pregou. Mas ele se esgoelou, ele se rasgou, ele se esgarçou, ele plantou bananeira, ele pulou, ele dançou. Desculpa, isso não é unção. Isso é algum tipo de psicopatia, passível de remédio. Isso não é unção. Entende? Então, há uma tendência realmente malévola de se imaginar que essa pirotecnia no púlpito, isso seja unção. Não, não é possível. Não é possível. E assim nós, na verdade, explicamos um pouquinho sobre unção. O que é isso? Todos têm unção? Sim, todos temos a unção. Alguns a exercem mais ou menos. Há diversidade de dons, que Paulo fala, há diversidade de ministérios, mas o Espírito Santo é o mesmo, seja em um, seja em outro. Bendito seja o Eterno por isso. Amém? Amém. Obrigado, gente boa de Deus, pela sintonia, pela companhia. Desde já, eu quero pedir a você, como sempre, que compartilhe nossos vídeos. Por favor, faça isso. 2, inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube, PC Sampaio, tudo juntinho. Mais gente está se inscrevendo. E a nossa meta é alcançarmos 1000 inscritos o mais rapidamente possível. Temos aqui cerca de quase 600 pessoas já aqui em nosso Facebook. Fora algumas que estão nos seguindo e ainda não estão inscritas. E eu peço a cada uma delas que se inscreva. Você vai nos ajudar também, ok? Lembrando que você pode também deixar seu recadinho aqui no nosso chat da rádio, ou mandar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é Fortaleza 85, aí põe um 9 na frente, não é? Agora vem 9982-1165. 9982-1165. Ok? E se o Senhor tocar em seu coração para nos ajudar financeiramente, você é muito bem-vindo como cooperador. Você pode cooperar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, enfim, como você achar melhor. Acesse o nosso site, benedictus.com.br. Lá você clica em doações, contribuições, e você terá várias modalidades. Se você é profissional liberal e tem um serviço a ser prestado, você pode colocar um bannerzinho seu em nossa rádio. Já há alguns, e você pode nos ajudar. É uma forma de você nos ajudar a levarmos este evangelho puro, simples, sem meias palavras, sem rodeios e sem heresias, a toda a face da terra que fala o velho português. E também é uma maneira de você nos ajudar para que nós ajudemos ao nosso casal de missionários lá no Paquistão. Beleza? Obrigado, a paz do Senhor, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele
que nos deu já a unção e que nós a temos sempre, sempre. Amém e amém. Adquire. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.